Olá, queridos alunos. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Velho Bigodon. Estamos aqui passando por momentos periclitantes, mas nada que nos impeça de estarmos lado a lado, né, meninos? Muito bem. Hoje nós vamos continuar a falar de filosofia de Aristóteles. Que homem Aristóteles, né, cara? Espero que vocês tenham gostado, apreciado o vídeo anterior. E vocês percebem que Aristóteles é um filósofo muito trabalhoso, muito extenso, com várias nuances e que é fundamental a nós termos toda uma cautela em lidarmos com o processo de constituição aferido por Aristóteles sobre sua filosofia. Hoje nós vamos trabalhar com ética e política. Estamos na página 33 e 34 e a partir desses dois temas, desses dois elementos a serem abordados por Aristóteles, eu vou indicar a vocês alguns exercícios que estão na apostila e que serão feitos através da interação que deve haver entre nós aqui no nosso WhatsApp. Tudo bem, meus anjos? Vou abrir a aulinha aqui para vocês. Percebam que tudo é uma questão de tempo, que nada foge a ele, né? O tempo eu acho que é a coisa mais interessante que existe no universo, né? E mais misterioso também. E eu acredito que seja isso. O tempo ele é encarregado de dissolver, de absorver, e de nos colocar limites, ao mesmo tempo desprezar a nossa existência, né? Dado a sua amplitude na relação da existência, não só do universo, mas como de seres que possivelmente existem além do universo. Né? Muito bem. Meus anjos, vamos falar de Aristóteles novamente. Agora nós vamos falar sobre a ética aristotélica. A grande obra de Aristóteles sobre a ética ficou conhecida como Ética a Nicômaco. Nicômaco era o seu pai, um médico brilhante, que fez parte da corte de Filipe II, do Império Macedônico. Tanto é que, posteriormente, com Alexandre o Grande, Aristóteles será seu preceptor, né, será seu tutor. É evidente que a família de Aristóteles ela tinha uma grande influência no Império Macedônico, que viria a se formar posteriormente. Ok? Meus anjos, vamos então, passo a passo, entender o aspecto ético e moral em Aristóteles. Muito bem. Segundo Aristóteles, o homem se diferencia dos outros animais. Ele consegue ter atributos, que obviamente os torna um ser magnânimo, um ser especial, um ser que posteriormente, no Renascimento, por exemplo, vai ser chamado de um ser divino, um ser espetacular. Nesse sentido, o homem tem uma noção clara do que é o bem e o mal, o justo e o injusto, o bom e o ruim, o certo e o errado. O homem tem esse equilíbrio, tem essa capacidade de discernimento. É isso que disse Aristóteles. E que o fim último, a causa final, a teoria das 4 causas de Aristóteles, a causa final do homem é alcançar a felicidade. Veja que interessante. A felicidade para Aristóteles está justamente em praticar virtudes. O que são essas virtudes, meninos? São aspectos que se colocam à nossa frente e que nós conseguimos fazer a coisa de um modo justo, tornar as relações entre as pessoas justa, equilibrada, de forma que nós consigamos, ao final disso tudo, chegar a uma relação harmônica dentro daquilo que se estabelece dentro de uma cidade, dentro da polis. Então, é interessante que, para Aristóteles, a causa final do homem é a felicidade, e a felicidade só é alcançada a partir da prática de virtudes. Essas práticas de virtudes
que se dão através de uma justa medida, que é muito interessante e muito peculiar esse tema em Aristóteles. A justa medida é justamente não estar no excesso e nem estar na apatia. Como ele próprio diz, é fundamentar as ações nas virtudes, é justamente relacionar a razão com aquilo que se estabelece com a afeição. É tentar integrar esses dois aspectos e criar uma justa medida. Essa justa medida é evidente, essas virtudes que são dadas a partir do homem vão se tornando um hábito. Esse hábito interior faz com que cada vez mais as relações que se colocam à disposição deste homem façam com que ele tenha um equilíbrio para tomar as suas decisões. Vamos citar um exemplo em família, por exemplo. Digamos que um filho seu reprove de ano. Então você vai ter que ter uma justa medida nessa relação com o filho. Se você espancá-lo, é evidente que você está fugindo algumas regras básicas de convivência. E se você for omisso, obviamente que você também está desprezando a relação direta com o seu filho. O que seria uma justa medida? Criar um equilíbrio de uma relação proveitosa, capaz de tornar aquele fato desagradável em um fato que faça com que seu filho, por exemplo, reflita sobre essa consideração e se torne uma pessoa melhor. Então, meninos, a conduta moral do indivíduo, quando ela encontra uma justa medida, ela se aproxima cada vez mais daquilo que nós chamamos de felicidade. Mas, como disse o próprio Aristóteles, essa justa medida, essa relação harmoniosa que se propõe entre os pares dentro de uma sociedade, ela deve ter como fio condutor justamente aquilo que nós temos de mais primordial, que é a nossa racionalidade. A racionalidade humana, ela é capaz de nos tornar sóbrios sobre sobre as determinações que se toma dentro de alguma situação ou dentro de algum ambiente, seja ele qual for. O equilíbrio, ele é fundamental nesses termos. Um equilíbrio dado pela razão para que eu coloque em prática ações virtuosas e alcance uma determinada felicidade. Mas o que é essa felicidade? Vamos tentar descrever aqui, junto com Aristóteles, o que seria essa felicidade. Essa felicidade seria o reconhecimento das pessoas, seriam honrarias, seria a riqueza, seria o esbanjamento de metais preciosos? Não. Veja que interessante. Felicidade, para Aristóteles, não significa um prazer efêmero ou uma honraria recebida. Ela é duradoura, moderada e sem excessos. Uma boa medida entre razão e afetividade. Ou seja, segundo Aristóteles, ser feliz é estar bem com os seus pares, é ser aceito e aceitar as relações existentes entre os seus pares, de modo que, porventura, de alguma maneira, todos gerem um equilíbrio e uma relação harmoniosa entre si. Parece um pouco utópico, mas eu não vejo com tanto demérito esse entendimento moral de Aristóteles. Países que obviamente estão muito distantes do Brasil, as pessoas conseguem ter uma relação mais afetiva e ao mesmo tempo racional, um equilíbrio entre as relações, um entendimento das diferenças, um entendimento do que significa bons hábitos, boas condutas, relações de proveito mútuo. Talvez os países nórdicos, talvez a Nova Zelândia, o Canadá, sejam países que respeitam integralmente e que valorizam também integralmente as boas relações humanas a partir da moral. Ou seja, nessa frase está contida uma sabedoria epicurista que será usada pelos epicuristas, o não ao excesso. A felicidade ela deve ser buscada, mas não em excesso. A felicidade ela deve ser moderada dentro daquilo que se propõe,
uma boa relação entre os pares. Ela não está contida de modo algum na riqueza, de modo algum na soberba ou de modo algum nas honrarias. Ela está contida na relação de equilíbrio que se dá dentro de um conjunto de relações pessoais. Muito bem. Sintetizando a ética e a moral em Aristóteles, podemos dizer o seguinte: portanto, Aristóteles considera que a ação moral associada às virtudes ou justo meio ou justa medida das ações, através da racionalidade, tende a tornar o homem feliz. Quanto mais se pratica a ética pela virtude, mais a felicidade estará próxima de quem a pratica e de todos aqueles que se beneficiam das boas ações. Isso é muito interessante. Não é uma sociedade solidária, não é uma sociedade socialista, está longe desses fundamentos ou dessas pragmatizações. Não vamos, por gentileza, não vamos diminuir a figura de Aristóteles. Está mais para um bom convívio, para uma relação de aceitação mútua entre os pares. E dessa convivência, as transformações a serem feitas dentro do meio, elas devem estar refletidas dentro de uma relação equilibrada, de uma justa medida. Nós podemos estar numa democracia, nós podemos estar numa tirania, nós podemos estar sobre qualquer aspecto ou modelo político que nós podemos aferir. Aristóteles, como era um viajante, digamos assim, um buscador de ideias, esteve pelos 4 cantos do mundo, até então conhecidos naquele momento, ele experimentou vários tipos de modelos políticos, de modelos sociais, e ele percebeu que a felicidade ela não está contida especificamente nos meus propósitos particulares, e sim um conjunto de relações que faz com que o ambiente seja harmônico em si mesmo. É muito raro, muito raro nós encontrarmos tais exemplos. Talvez eu não vejo o Brasil como um exemplo de uma relação, de um entendimento mútuo nas relações humanas, e nem de uma vontade de se criar hábitos que sejam lisonjeados, que sejam elogiados, para que nós possamos atingir a felicidade comum, a felicidade afetiva e ao mesmo tempo racional dos bons costumes a que se deve um povo e a que se deve uma sociedade organizada. Tudo bem, meninos? Muito bem. Aristóteles também fala em tipos de amizade. Para aqueles que recordam, nós vimos isso também no primeiro ano. Foi uma situação interessante. Eu me recordo de algumas aulas do primeiro ano que nós tivemos. E uma delas, acho que foi engraçada, não me recordo por quê. Deve ter sido o Felipe, né, que deve ter feito alguma coisa. Na época, o Felipe ele era um sujeito bastante revoltado. Agora, o Felipe parece que está nos trilhos, né? Andou sendo tolhido pelos pais dele, agora ele é um bom homem. Muito bem. Segundo Aristóteles, dentro desse aspecto moral, nós podemos diferenciar 3 tipos de amizade: a amizade por prazer, a amizade por interesse e a amizade verdadeira. Todas elas são comuns, acredito eu. Todas elas fazem parte do nosso ambiente social e todas elas fazem parte das nossas relações sociais. Eu tenho amizades que são, obviamente, ligadas ao prazer, tenho amizades por interesse, tenho amizades verdadeiras. Talvez a mais comum antes da pandemia, né, na vida de vocês, pode ser que seja por prazer. Amigos que vão em festas, amigos que estão envoltos à diversão, que buscam uma excitação conjunta. Obviamente que é muito comum, né, de vocês terem esse tipo de amigos, né? Para sair para dar um rolê, não necessariamente esse amigo seu vai estar no dia seguinte lhe ajudando com questões particulares, muito íntimas, mas na hora do rolê, obviamente, ele está presente e é muito divertido estar com essas pessoas. Há também a amizade por interesse. Essa talvez não seja muito
satisfatória, né, meninos? Porque alguém tira proveito de alguém, né? Você é amigo de alguém por algum interesse específico, não sei qual é, mas imaginamos que, vamos dar exemplos dentro da sala de aula, é evidente, né? Imaginamos que o Pedrão, ele seja amigo do Felipe, né? Vamos falar de Felipe novamente, porque o Felipe é amigo de uma garota que ele está afim. Então ele se aproxima do Felipe e lá fica lá, Felipe, como você é legal, você é um bom homem e tal. E obviamente que ele vai tentar tirar proveito dessa amizade para tentar conquistar a moça. Isso pode durar até 2078, mais ou menos, né? Mas um dia o Pedrão chega lá. Então essas amizades, as amizades por interesse, elas são muito comuns também. Você se juntar à pessoa ou a pessoa se juntar a você por algum interesse específico. Eu tinha algumas amizades por interesse na adolescência. Tinha uma menina muito interessante, se eu não me engano, o nome dela acho que era Ana Carolina, isso, Ana Carolina, o nome dela, muito bonito, uma morena muito bonita. E eu já era esse sujeito estranho desde sempre, né? Mas talvez eu tinha alguma coisa, eu não sei o que era que eu tinha alguma coisa. E eu me juntei a essa moça justamente para que ela me ensinasse matemática, deficiência, matemática, uma dificuldade em tirar notas em matemática, e assim, me juntei a Ana Carolina, fui até a casa dela, ela me ensinou matemática e eu ensinei algumas coisas a ela também. E, obviamente, nós, por interesse próprio, nós acabamos trocando mutuamente algumas relações que foram agradáveis, né? Muito bem. E, por fim, segundo Aristóteles, existe a amizade verdadeira. Vou ler na íntegra para vocês. É a amizade dos homens bons que desejam o bem por si mesmo e que não coloca nem o prazer e nem o interesse acima da amizade. Ou seja, é uma amizade que existe uma afinidade entre as pessoas, mas que a relação é dada dentro de uma racionalidade, dentro de uma certa restrição, pois o que está em jogo é um interesse comum, é um bem comum, é um respeito, é uma situação de afeição mútua, de interesses mútuos, e obviamente que você não vai ferir o seu amigo, nem o seu amigo vai feri-lo, para que não haja uma ruptura desse processo de aceitação e de harmonia entre os pares que se formam a partir desse tipo de amizade. Tudo bem, meus anjos? Seguimos um pouco mais. Vamos falar da filosofia política de Aristóteles. Que maravilha a filosofia política de Aristóteles. Eu sou fã da filosofia política de Aristóteles e tenho uma compreensão sobre a democracia, que eu vou falar no finalzinho da aula, que vem de Aristóteles. Essa compreensão minha de democracia, ela me parece inabalável. Vai ser muito difícil alguém tirar da minha cabeça essa ideia específica e, obviamente, que isso tem interferido no meu modelo de entendimento sobre o mundo. Vamos, então, entender um pouquinho mais sobre a filosofia política de Aristóteles. Veja, meninos, segundo Aristóteles, o homem é um animal político. O que significa que o homem seja um animal político? O homem, ele só consegue sobreviver e se desenvolver ao máximo e alcançar a sua felicidade se ele se juntar em grupos ou em sociedade. Obviamente que, uma vez o sujeito estabelecido em um grupo, esse grupo social ele deve visar o bem comum. Esse é o interesse daquilo que Aristóteles compreende sobre política. Isso é muito agradável a mim. Eu acho isso muito interessante. Veja, galera, não é tão complexa a situação. Imaginamos que nós podemos criar essa sistematização não numa ideia macro, por exemplo, Brasil, vamos falar de Aristóteles, não, mas numa ideia micro, por exemplo, comunidade. Eu moro no Catumbi, e lá no Catumbi nós somos uma comunidade, ou seja, nós buscamos dentro daquele espaço, nos reconhecemos como moradores do Catumbi e buscamos naquele espaço uma relação de entendimento comum. Como nós vamos fazer isso? Através da política. O que é a política? É a relação de diálogo, de troca de interesses mútuos. Com que finalidade? Gerar o bem comum.
É interessante isso, meninos. Eu acho magnífico. Não é tão distante de nós. Você pode fazer isso na sua família, você pode fazer isso num conjunto pequeno, por exemplo, num clube, ou você pode fazer isso no seu bairro, etc. Mas o fato é que Aristóteles entende que o sujeito, o ser humano, ele por ser um ser social e ser necessário adotar a política como instrumento de relações sociais, é óbvio que a política ela deve ter uma finalidade que é justamente alcançar esse bem comum. Muito bem, seguimos adiante. Para Aristóteles, o Estado, o conjunto geográfico e social que faz parte do ambiente, ele deve predominar sobre o indivíduo. Vejam que essa não é uma ideia nova e nem uma ideia antiga. Pois nós temos ainda hoje grupos de governantes que buscam essa idealização de que o Estado deve estar acima do indivíduo. O próprio positivismo, né, de Auguste Comte, em certa medida, tem uma relação um pouco sólida com aquilo que Aristóteles disse nesse sentido. Então, lendo na íntegra para vocês, o Estado é superior ao indivíduo, a coletividade é superior ao indivíduo, o bem comum é superior ao bem particular. Ou seja, unicamente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades, pois o homem, sendo naturalmente um animal social e político, não pode realizar a sua perfeição sem o Estado. Significa o quê, meninos? Que o homem, solitariamente, individualmente, ele não alcança a sua própria finalidade, que é a felicidade. Somente dentro de um ambiente social é que ele pode desenvolver as suas potencialidades, seja através do trabalho, seja através da arte, seja através da filosofia, como eu estou fazendo com vocês, e a partir dessa interação coletiva, é evidentemente que o interesse coletivo ele acaba prevalecendo sobre o interesse individual. Então, o conjunto de realizações individuais fará com que o Estado ele acabe sendo um Estado que ganhe, que seja recompensado pelos esforços individuais. Porém, é aquilo que eu disse a vocês, o Estado sempre será superior ao indivíduo. Nesse sentido, meninos, o indivíduo só pode se desenvolver com sua capacidade racional plena em meio à vida em sociedade. Isso deve ser dado pela educação e exercido como homem de virtudes. Aqui entra um aspecto muito interessante em Aristóteles, meus anjos, a questão da educação. Veja, por que é tão necessário a filosofia em tempos atuais? Por que a filosofia é tão necessária para que nós possamos desenvolver esse aspecto reflexivo sobre a realidade? Pois, segundo Aristóteles, somos animais políticos. Decidiremos, a partir da política, como tornar esse Estado, no caso o Brasil, no caso outro, que seja, como tornar esse Estado um Estado efetivamente favorável às relações humanas, equilibrado, harmônico, desenvolvido, extremamente pujante nas suas relações econômicas. Como que nós podemos desenvolver esse aspecto? É evidente que a educação ela faz parte desse processo. E, na minha modesta opinião, a filosofia ela nos permite nos agregarmos de uma carga bastante eficiente, bastante desenvolta, para que nós possamos chegar a um acúmulo positivo de ideias e, ao final, contribuirmos efetivamente para o bem comum. É interessante notar hoje também que nós temos a formação do conhecimento através da internet, né? Nós temos sábios de internet que nos mandam textões, que nos mandam uma série de informações como se fossem verdadeiras e absolutas. Não é isso que nós estamos falando, viu, meninos?
é a compreensão de que o conhecimento ela torna as boas relações mais efetivas. O conhecimento, não só da filosofia, mas das artes, da própria história do seu país, das matemáticas, e obviamente, aprofundando-se em todas essas áreas, isso nos torna mais sensíveis à realidade. Não sei como isso se dá através de um mecanismo sináptico. Vocês poderiam pedir para o tio Tário explicar como é que se dão, ou para o tio de Química, né? Que são vários, agora não sei quantos são mais, são uns 26 professores de Química, né? Mais ou menos que vocês têm. Mas o fato, meninos, é que a educação ela é fundamental nessa construção do homem ideal para a prática política dentro de um ambiente social. Lembrando que esse homem ele deve ser um homem virtuoso, lá na ética e na moral nós falamos sobre isso. A moral está ligada à felicidade do indivíduo, enquanto que a política está ligada ao bem comum. Então, a ética e moral, elas acabam se misturando nesse processo. O sujeito o sujeito virtuoso e educado através do conhecimento, ele é capaz de exercer um papel preponderante dentro do seu ambiente social através da política. A política, portanto, para Aristóteles é uma espécie de instrumento para que nós possamos chegar àquilo que nós definitivamente destinamos, que seria o bem comum. Muito bem. Agora, como todo bom pensador, Aristóteles tem seus momentos escorregadios. Um deles é esse, meninos. O ser político é privilegiado, sendo que parte de uma sociedade está desprovida de qualidades para participar da vida pública e decidir politicamente sobre os seus. Ele está falando dos escravos gregos. Por que os escravos não podiam participar de uma democracia, de um ambiente político? Eles não foram preparados. Eles não tiveram a capacitação nem moral e muito menos educacional para que eles pudessem atingir um nível de conhecimento e de virtudes necessárias para praticar aquilo que nós chamamos de política. Então, isso parece um pouco uma certa hierarquização social, até porque homens livres e escravos conviviam juntos na Grécia, né? E é evidente que havia uma conotação de diferenciação entre eles. E Aristóteles justifica isso. Nós estamos em um ambiente social, somos animais políticos, dependemos da política para atingir a plenitude das razões humanas, e é evidente que para isso eu necessito praticar virtudes, praticar a justa medida, ser um homem culto no sentido de sapiente, né, no sentido de conhecedor da minha realidade. Portanto, esses que não são providos de tais qualidades, obviamente, devem ser desconsiderados. Muito bem, meus anjos. De certa forma, nós já acabamos a exploração e eu gostaria, a partir de agora, se fosse possível com vocês, fazer um trato. Falta mais uma aula para nós terminarmos a história da Filosofia Antiga 2. E eu gostaria, a partir desse vídeo, que nós fizéssemos alguns exercícios que são relacionados a Aristóteles. E eu vou passar o resultado desses exercícios na sexta-feira, para que vocês confrontem as ideias e depois, obviamente, se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês fizessem do praticando o exercício 1, fizessem também do praticando o exercício 2, depois fizessem do DH, o exercício 1, 2, 3. E depois do complementares, o exercício 1, 2, 6, 9 e 10, por gentileza. Ok? Desses exercícios, obviamente, nós vamos aprofundar nossas ideias sobre Aristóteles e eu espero que é isso que nós façamos, tá, meus anjos? Estou sempre à disposição. Força na mandioca aí, que a coisa não é fácil para ninguém. Apenas os mais devotos
a potencialidade, a força, aqueles que têm realmente um caráter ilibado, é que conseguirão sair ilesos desse processo, tá, meus anjos? Estou sempre aqui com vocês para o que der e vier, tá? Um beijo no coração de vocês aí e até a próxima.